pastor Diego, e ele está na liberdade aí, viu, pastor? Amém? Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar pela vida do pastor, para trazer a mensagem para nós. Pai querido, obrigado, Senhor Deus. Está na tua casa para aprender mais de ti, ó Pai. E assim, ó Pai, eu digo, para onde nós iremos, ó Pai? Se só tu tens palavra de vida eterna, ó Pai. E essas palavras, ó Pai, de vida eterna, ó Pai, possa vir através da vida do pastor, ó Pai, sendo um canal de bênção aqui neste lugar, ó Pai. Nós queremos ouvir a tua voz, ó Pai. Nós queremos sentir a tua presença mais forte em nosso coração, porque nós somos dependentes de ti, ó Pai. Esteja usando a vida do teu filho, ó Pai, que veio de longe, ó Pai, aqui para trazer uma mensagem, ó Pai. E que nós te agradecemos, ó Pai, porque tu és um Deus vivo e verdadeiro, ó Pai. E é no nome santo de Jesus que eu oro e te agradeço, ó Pai. Amém. Glórias a Deus. Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar, fiquem à vontade. Glórias a Deus. Estou grato a Deus, feliz por conhecer essa igreja maravilhosa, os irmãos. Irmão Rosenilo, obrigado, Deus abençoe, querido. Foi a ponte, né? Acho que lá da página a gente teve um contato e glória a Deus pela tua vida. Obrigado. Foi uma honra conhecer vocês pessoalmente, o senhor, a sua casa. Deus abençoe. Pastor Wagner, juntamente com a família, Deus abençoe. Desde que nós chegamos aqui, nós percebemos um afeto, um amor de Cristo nos irmãos. Fomos bem recebidos, percebemos uma unidade na igreja, obreiros atentos, amorosos, apoiando o pastor e a liderança, e isso já é para a glória de Deus. Esse é o cristianismo que a Bíblia prega. Então, glórias a Deus por essa comunidade, por esse povo que vai morar no céu para a glória de Deus. Obrigado, minha esposa, pastora, palavra abençoada, né? Bênção de Deus. Obrigado, meu amor, por ter vindo. Os nossos amigos Diácono Luciano e Aline, obrigado. Nós somos ali de Primavera do Leste, 480 mais ou menos, mas já valeu a pena. Chorei muitas vezes, misturando choro com riso, porque o Senhor dos Exércitos já está aqui no nosso meio. Então, se fosse 1.000 quilômetros, 2.000, já valeu a pena por causa da presença do Espírito Santo. E eu acredito que o Senhor tem muito mais, porque há 2.000 anos o povo clama pela presença e Ele sempre vem. Significa que há ainda muito mais do Espírito Santo para mim e para você. Então eu gostaria de uma palavra muito breve, uma palavra simples, só que como é palavra de Deus, vai falar aos nossos corações. Deus vai bradar em nossas vidas, eu creio. Mateus, capítulo de número, eu não sei qual é o costume da igreja, mas eu quero estar submisso a isso. Se os irmãos e o pastor permite ler sentado ou de pé, por favor, façam conforme o costume dos amados irmãos. Mateus, capítulo de número 5, nós vamos ler de início o versículo de número 10. O versículo de número 10 e o versículo de número 11 apenas, por enquanto. Mateus 5, 10 e 11. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. O texto diz assim: Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. 11. Bem-aventurado sois vós quando vos injuriarem
e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Vamos no 12, por gentileza. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim como perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Glórias a Deus por essa palavra. Pode se sentar, fique à vontade. Queridos, logo que o irmão fez o convite para nós estarmos aqui no seminário, já iniciamos ali o material, o preparo, para nós estarmos aqui com os irmãos no sábado e no domingo. E foi uma bênção o seminário, segundo os irmãos absorveram, através da palavra a gente pôde aprender um pouco. E estamos felizes com Deus. E em seguida o irmão falou: pastor, aproveita já aí à noite, traga uma palavra. Imediatamente eu clamei a Deus, porque eu ainda acredito que o Espírito Santo dá uma palavra. Eu creio. Falei: Senhor, dá uma palavra. Nós que pastoreamos, sempre tem algo engatilhado. É necessário você andar com algo no coração. É necessário o estudo, a leitura. Mas eu digo: Deus, algo específico para aquela igreja. O Senhor Deus que fala na terra. E é promessa: se você clamar a mim, eu vou responder. E esse texto, a semana inteira, não saiu do meu coração. E eu me alegrei, porque é um texto conhecido da igreja. Não tem como forçar, não tem como deixar mais bonito. O Sermão da Montanha é muito conhecido. Mas quando eu meditava e eu entendi o que Jesus veio dizer aqui, eu me assustei. Porque Deus me levou a pesquisar a boa-aventurança que Cristo relata, logo no começo do versículo. Ele diz: bem-aventurado. Aí eu fui pesquisar o que é a boa-aventurança, o que é um bem-aventurado. E se você abrir um dicionário, Aurélio, a palavra bem-aventurado significa feliz ou abençoado. O dicionário Oxford, que é de origem europeia, ele diz que bem-aventurado é aquele que está feliz e está alegre. Já bem-aventurado no grego, que foi a língua de origem aqui do Novo Testamento, bem-aventurado também significa feliz. Porém, quando você lê o versículo, Jesus não está dizendo feliz é aquele que prospera, feliz é aquele que recebeu uma bênção, feliz é ver a família na igreja, feliz é ter saúde, feliz é receber uma boa notícia. Ele diz: feliz é os que sofrem perseguição. Como é que você vai ensinar isso? Pastor, mas tem certeza que é difícil? Sim, quer ver? Nesse momento existem mais de 10 mil religiões, nesse momento. A maior delas tem 1,8 bilhões de adeptos, o Islã. E no Alcorão tem prosperidade, tem bênção, Allah guarda, Allah refugia a pessoa. Eu já li o Alcorão, 114 suritas. E lá só tem bênção. Quando você vai ler as religiões hindu, mais de 320 milhões de deuses, bênçãos, bênçãos.
espírito de luz, reencarnação, bênção sobre bênção. Quando você vai para o espiritismo, lá eles ensinam que após a reencarnação, o teu espírito vai evoluindo, você vai subindo, bênção sobre bênçãos. As religiões aí de fora pregam bênção sobre bênção. Mas quando nós chegamos no Evangelho de Jesus, ele diz, vai ter perseguição, só que tem uma coisa, vós sois bem-aventurados. Se é para Cristo, dá um aplauso bem forte para Jesus Cristo. Aleluia! Oh glória! Eu acabei de dizer que é difícil de falar isso, de pregar isso. Por quê? Como que diante de uma perseguição eu vou se alegrar? Como que eu vou sofrer uma afronta e eu vou pedir ao Senhor uma alegria, algo desse tipo? Se eu vou sofrer uma perseguição, às vezes na minha casa, no meu trabalho, como que eu vou lidar com isso? Biologicamente, quando você é afrontado, isso te causa desconforto. Biologicamente, quando algo vem contra você e contra as tuas ideias, isso te traz uma inconstância. Você quer, o que está acontecendo? Pior, se alguém começa a te perseguir, você vai ficar triste, você vai ficar cabisbaixo, você vai dizer, o que está acontecendo? Aí só te resta uma alternativa. Você pular aquela perseguição e olhar que lá na frente há algo muito maior por detrás dessa perseguição. E essa bem-aventurança tem um motivo, que é o céu eterno de glórias. Mesmo diante de todas as perseguições, pior que seja ela, há um céu de glória esperando a igreja, e eu acredito nele, aleluias. Então, ainda que venham as afrontas, ainda que se levante os inimigos, nós temos uma promessa de vida eterna. E pouco é pregado sobre esse céu. Vocês viram aquele vídeo daquela presença? O Espírito Santo tem isso para nós. Agora imagina na eternidade. O profeta diz que o que Deus preparou ainda não subiu ao teu coração. Então eu posso estar falando aqui com pessoas que estão sofrendo terríveis perseguições. Se você continuar os versículos, o Senhor vai falar sobre muitos males. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que sofrem perseguição na escola. Pode perceber, meu irmão, se está numa rodinha, o primeiro a ser zombado é o crente. Lá no trabalho, se está numa rodinha, o primeiro a ser zombado é o crente. Se você está na rua, se deu alguma confusão, parece que eles caçam e procuram um crente. Nós somos motivo de zombaria, nós somos motivo de meme. Se você entrar na internet agora, tem alguém zombando de crente. Quando a Globo resolve criticar uma religião, qual que ela vai criticar? É os evangélicos. Quando o Congresso quer fazer alguma coisa contra alguma religião, de todas que tem no Brasil, eles miram nos evangélicos. Só que nós estamos debaixo de uma promessa. Jesus Cristo vai voltar a buscar a igreja e nós subiremos com ele, aleluias. Então, por mais que seja perseguição, persevere. Talvez nós temos visitantes aqui e você disse, não, eu vou lá ouvir. Calma, o Senhor tem proteção, é bíblico, o Senhor tem bênção. O salmista diz, o Senhor dará ordem aos seus anjos a teu respeito para que te guarde e não tropece em nenhum caminho. O Senhor tem proteção, o Senhor tem bênçãos. A Bíblia diz que as bênçãos correrão atrás daqueles que creem.
A Bíblia diz, se você quiser, você vai comer o melhor da terra. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor chegarão na tua casa. Você e a sua família e a sua descendência serão abençoados. A Bíblia diz que através da fé no Deus de Abraão, todas as famílias da terra serão abençoados. Aqueles que seguem a Cristo. Eu preciso te lembrar que sim, há bênção sobre bênção. A Bíblia diz que se tiver alguém enfermo, chama os presbíteros, impõe as mãos e a oração de fé salvará o enfermo. Eu quero te dizer, sim, tem bênção, mas como Deus é verdadeiro, é santo, é justo, Ele não omitiu a perseguição. Vai ter a perseguição, vai ter a afronta, mas como eu acabei de dizer, há um céu glorioso aguardando a igreja, então vale a pena. Às vezes vai te custar o emprego. Qual que é a sua religião? Estávamos vendo agora alguns missionários na Índia. Lá na Índia, quando você se converte, a primeira coisa, você é expulso da casa. Existem missionários na Índia que estão refugiando irmãos que se converteram. Lá na Índia, quando você se converte, o seu pai e a sua mãe tiram você de casa. Caso você tenha um emprego, os pais da pessoa vai lá no emprego e diz assim: o meu filho negou os deuses hindu, tira ele daqui, você perde também o emprego. Tem colônias de 20, 30, 40 pessoas, todos que perderam a família. Detalhe, se você se converter e não voltar às crenças hindu, nem a herança da sua casa você tem mais. Os pais não passam herança para os filhos, tudo por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que chegará um dia que o Senhor vai enxugar todas as lágrimas e vai valer a pena cada perseguição, cada tribulação, cada tempestade, porque há um céu eterno preparado para a igreja. Louvado seja Deus. Versículo 11. Mateus 5:11. Olha esse versículo. Bem-aventurado sois quando por minha causa vos, diga assim, injuriarem. Quantos advogados nós temos aqui? Injúria é crime? Sim ou não? Artigo 140. Se você injuriar alguém, é crime. Código Penal. Ocorre quando uma pessoa xinga outra, desonra, ofende. Mas Jesus está falando que quando você for xingado, você é feliz. Vamos alcançar esse nível de cristianismo? Você consegue? Vamos. Quando nos injuriarem e disserem todo mal contra vós, meu irmão, alguém fazer uma ofensa direta à tua honra, alguém te xingar pela tua fé, não é fácil. E é promessa de Cristo. Haverá injúria, haverá perseguição. E ele ainda diz que vão dizer todo mal por causa dele. Aí a situação fica ainda mais difícil, porque não basta Cristo ter falado só bem-aventurado, que significa feliz ou abençoado. Ele acrescenta algo a mais, versículo de número 12. Ele diz: exultai-vos e alegrai-vos. A exultação não é uma alegria externa, mas vem de dentro. Exultar é você tirar lá de dentro e dizer: bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Olha o nível desse evangelho. Enquanto as crenças vão pregar que se você for perseguido, tem um texto do Alcorão, diz que se o infiel perseguir, ele tem que ser eliminado. Mas o evangelho de Jesus é um evangelho de amor, é um evangelho de perdão,
É o evangelho que aquele que te injuriou e te ofendeu drasticamente, amanhã pode estar sentado aqui dizendo: bendito seja o nome do Senhor, aleluias. É um que te perseguiu e te injuriou, pode estar vindo no encontro com Deus aqui, ser cheio do Espírito Santo. Meu irmão, você queria ver eu bravo se trouxesse um crente perto de mim? Gostava não. Minha avó insistiu, me levava, eu tinha 8, 9 anos, vamos para a igreja, meu filho. Ah, avó, é chato. Aí um dia eu tinha mais ou menos uns 16 anos, completamente entregue à cocaína. Eu cheguei em casa em estado de coma, eu caí no chão e eu escutei meu pai dizendo: esse guri não devia ter nascido, ele é amaldiçoado. Só que podem ter lançado toda a palavra de maldição contra você. Jesus tem o poder de quebrar e te dar uma nova história, uma nova vida. Vai começar aí, pastor, com testemunho, meu irmão. Nós somos testemunhas vivas de Jesus Cristo de Nazaré. Temos que, eu dou glórias, eu me entristeço do que fiz no passado, mas eu dou glórias da onde Cristo me tirou. Então talvez eu estou falando aqui com pessoas que estão lutando com um vício, está lutando com uma prática, está lutando com um pecado, com um crime. Jesus me trouxe lá de Primavera para dizer: eu posso mudar a tua história. Ele já fez com milhões de pessoas, Ele está fazendo com milhões de pessoas, então você é o próximo. Porém, eu não posso te ensinar um falso evangelho de ruas de ouro e de plena felicidade sem problemas. Eu não posso. Porque o evangelho, apesar de todas as bênçãos, haverá grandes tribulações. E Jesus falou que o caminho é largo? Sim ou não? O caminho é bem grandão e gostoso de andar? Ele falou que o caminho é estreito, oh glórias. Mas esse caminho estreito nos levará para um lugar maravilhoso. Quantos querem ir para esse lugar? Diga glória a Deus. Mateus 10, 22. Dá uma olhada nesse versículo, por gentileza. Aqui começou a melhorar. Sereis, na minha tradução diz, vamos ler essa que é mais fácil. E odiado de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será, oh glórias. Talvez você não está entendendo. Todos os amigos que você perdeu, pior, você não fez nada, não são meus teus amigos e ainda te odeiam agora. Calma, é a palavra do evangelho se cumprindo. Deixa odiar, deixa caluniar, deixa ir longe. Porque há uma salvação te aguardando. Eu não sei vocês, mas eu prefiro perder toda e qualquer amizade, todo e qualquer contato, todo e qualquer círculos de amizade, para me encontrares com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu prefiro. Então mentiram para você aí fora, quando disseram que ao se converter, você seria amigo de todo mundo. O mundo ia te amar. Não. Em uma das epístolas, João falou: aqueles que são amigos do mundo se constituem inimigo de Deus. O mundo vai te perseguir. O mundo não aceita o evangelho. O mundo não quer se converter. Mas você estará ali no meio, nesse círculo. Mas daí nós temos o Espírito Santo de Deus para nos dar força e vitórias. Ele vai nos manter de pé.
mesmo diante do ódio do mundo. Mas eu te digo, vale a pena. Persevere. Se você perseverar até o fim, há uma salvação nos aguardando, glórias a Deus. Quantos entendem, diga amém. Olha Marcos 10, 29, por gentileza. E Jesus, respondendo, disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos e irmãs, pai ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campo, por amor de mim e do Evangelho. Próximo, por favor. Que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos e irmãs, mães, filhos, campos, vírgula, e no século futuro, aleluias. Obrigado, querido. O Pedro, obrigado. Salvo pelo irmão. Deus abençoe, meu irmão. Esqueci a toalhinha, esqueci o lenço, mas aqui tá bom. Glória a Deus. Ei, o Pedro chegou e falou assim: Jesus, nós largamos tudo para te seguir. E aí? Esse Pedro é doido. Ele não entendeu que ele estava na melhor companhia. Ele não entendeu que ele estava com o autor e consumador da vida. Ele ainda era o Pedrão, aquele Pedrão pescador difícil. Ele disse: Senhor, e aí? Aí Jesus dá uma palavra. Não tem ninguém que deixou casa, campos, família. E não é fácil quando uma família, um parente vira as costas. Não é fácil quando a tua mãe diz: ó, crente não é bem-vindo aqui. Quando o seu pai diz: prefiro você no bar, aqui não. Esse negócio de igreja, sai fora, não venha pregar aqui. Meu pai disse: o dia que você me evangelizar aqui dentro, eu te expulso de casa. Estava com 18 para 19 anos. Eu pensei: meu Deus, quando eu chegar em casa com uma Bíblia, meu pai vai pular de alegria. Vai até me dar um presente. Mas o meu pai era desviado. Aí quando eu cheguei, ele viu. Ele disse: estava na festa? Estava não? O que é esse livro aí? Eu falei: uma Bíblia. Ele disse: não ouse pregar o Evangelho para mim. Eu conheço o Evangelho. Eu falei: amém, pai. Pai bravo. Mas agora, às vezes dá uma apertada lá. Meu pai está no Paraná. Meu filho, ora pelo pai aí. Oh, glórias. O teu parente que hoje te persegue, te amaldiçoa, um dia vai ligar e dizer: ora por mim, eu estou aceitando Jesus, eu quero esse Cristo. Aleluias. Não desista da tua casa, dos teus parentes, dos teus amigos, chorando e caminhando ou se arrastando. Continue. O Espírito Santo está falando com pessoas aqui que estão com sérios problemas na família, porque absolutamente ninguém cuida de ti, nenhum parente seu apoia a tua fé em Cristo, mas Jesus está dizendo: eu apoio, eu estou contigo, eu sou o teu Senhor. Vem sozinho, vem arrastando, mas venha porque vale a pena.
Jesus diz: Pedro, vai ter recompensa. E o texto é nítido de dizer: não é só lá na vida eterna. Ele diz: é nesse tempo. Ninguém que investe no reino, Deus solta de mão vazia. Jesus falou: vocês vão ter, haverá multiplicação nesse tempo e no porvir a vida eterna, mas aqui vai ter bênção. Então aguenta mais um pouco aí, se você investiu no evangelho, se você ficou ausente um pouco. Quem prega a palavra entende o que eu estou dizendo. Quem prega o evangelho sabe, você vai gastar horas com a santa palavra de Deus. Eu não sei, meu irmão, quantos churrasco, aniversário, festa de famílias, casamento, eu já abri mão para estar buscando a presença do Senhor, para estar buscando a palavra de Deus. Meu irmão, para você subir aqui e pregar 30, 40 minutos, meu irmão, não é fácil, só Jesus sabe o quão difícil é. E todo o tempo que você está investindo, às vezes de não estar com o seu filho direto, ou com a sua esposa direto, haverá uma recompensa de Cristo, porque Ele é fiel com as suas promessas. Então continue investindo, continue estudando, continue vindo na escola bíblica, não para. Essa nova geração precisa conhecer o evangelho. A igreja testemunha quão difícil é encontrar pregadores bíblicos que abrem a Bíblia, coloca ali, explica ela. É isso que Cristo fazia, de dia, de manhã, de noite. Eles ensinavam os apóstolos. A Bíblia diz que ele chegava num povoado e começava a ensinar. Quando ele é batizado, capítulo 4 de Mateus, a Bíblia diz: e começou a pregar o evangelho, dizendo: arrependei-vos, porque é chegar o reino dos céus. O que Cristo mais fez foi ensinar a palavra de Deus. Se vocês seguir nessa caminhada da palavra, esse lugar vai ficar muito pequeno. Muito. Quero vir aqui um dia cultuar com os irmãos e não tem espaço mais para os irmãos entrar. E a igreja fervorosa. E que coisa mais linda aqui, os músicos. Meu irmão, fazia tempo que eu não via músicos se deleitando, falando em línguas, dobrando o joelho, com a presença do Espírito Santo. O pentecostalismo não pode morrer. Nós precisamos lutar até o fim, porque o céu nos aguarda. Uma erudição está querendo entrar, é bem-vinda, mas tem que ter o Espírito Santo, senão não presta. Eu preciso do Espírito Santo, o fervor do Espírito, os dons espirituais estão disponíveis para a igreja. É ordem. Peçam os dons. O inferno está investindo nesses últimos anos, gente, contra os dons. Basta você acessar a internet. Todo santo dia tem alguém zombando dos dons. Todo santo dia tem alguém dizendo que eles não existem. Todo santo dia tem alguém zombando do pentecostal. Deixa ele nos atacar. Isso daí é perseguição. Jesus falou que haveria perseguição, mas isso não pode acabar com o fogo do Espírito na igreja de Cristo. Não vai apagar. Nós vamos continuar fervorosos. Entrei no site da Adna e estava escrito lá: é uma igreja centralizada na palavra, aleluias. Logo pela manhã o pastor falou: nós somos pentecostais. Eu disse: glórias a Deus, porque muitas igrejas estão saindo da visão pentecostal, do fervor do Espírito. E o que será de nós sem o fervor do Espírito? O que será de nós sem a presença gloriosa dos dons espirituais? O Senhor está com os ouvidos atentos. Cadê os futuros pastores? Cadê aqueles que vão dobrar o joelho? Senhor, eu quero ser pastor. Senhor, eu quero ser missionário. Senhor, eu quero orar por cura. Eu quero orar por milagre. Cadê? O Espírito Santo está aguardando. Aonde estão esses irmãos? Há um chamado, há uma obra, aleluias. Uma pesquisa norte-americana diz que o maior desafio nos próximos anos da igreja mundial será líderes. Uma outra pesquisa, até feita no Brasil, disse que um pastor dificilmente ele consegue pastorear mais de 50 ovelhas, no máximo 100. Há uma falta de liderança e pastores. Por isso que os ouvidos do Senhor estão atentos, aleluias, para um corajoso dobrar o joelho e falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me, Senhor, com poder e com glória, aleluias. Eu posso testemunhar isso, porque logo que cheguei na igreja,
Tem alguém aqui que sonha de pregar a palavra? Falei, fui lá na frente. Cheguei. Certeza, certeza. Oraram por mim 16, 17 anos atrás. E o Senhor ouviu. Talvez as pessoas acham que vir aqui na frente é um simples ato de vir. Meu irmão, Deus não perde tempo. E a Bíblia diz, cuidado, cuidado quando for fazer um voto com o Senhor. Faça o voto e cumpra. Quando você vir aqui à frente e dizer, Senhor, envia-me, cuidado. Deus está atento para levantar novos trabalhadores na seara. Aleluia. Oh, glórias. Quanto mais esse povo crescer, mais obreiros o Senhor precisa levantar. E vai ser você. Você vai se preparar? Diga glórias a Deus. Talvez você não pegue o microfone, mas diante de uma perseguição no trabalho, na escola ou na faculdade, você plante uma semente. Quantos testemunhos já ouvimos de pessoas perseguindo e por alguém ter plantado uma semente, hoje estão na presença de Deus? Quantas? Então deixe uma semente e Deus vai te usar com poder e glórias. Eu acredito. Último versículo para não estourar o tempo dado ao pastor. Aí nós vamos orar. Atos 8:1. Nós encerramos sobre perseguição. Atos 8:1. E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Aparentemente isso foi uma tragédia, né? Porque Atos capítulo 2 para o capítulo 3, 3.000 almas. Daqui a pouco a Bíblia diz que o número já chegou em 5.000 homens. Olha que igreja abençoada. Quanto será que já tinha lá no capítulo 8? Pelo menos 5.000 irmãos já estavam na igreja de Jerusalém, além dos apóstolos. Mas daí Deus permite uma perseguição. Um homem cheio do Espírito Santo, Estevão, é perseguido. E a Bíblia diz que eles não conseguiam resistir ao Espírito Santo que estava em Estevão. Ele pregava com uma graça de Deus sobrenatural. Leia lá o versículo. Ele descreve o Antigo Testamento, uma pregação maravilhosa. E as pessoas começam a olhar, rangir um dente. O mundo não consegue resistir à sabedoria de quem está pregando a palavra de Deus. E as pessoas começam a apedrejar. Saulo olha aquilo e se contenta com aquela morte. E a Bíblia diz que uma perseguição acontece. E as 5.000 ovelhas se desfazem. Fica só os 12. Aí você diz, meu Deus, pastor, que tragédia. Eu digo, pois não foi uma tragédia. Porque a Bíblia diz que cada um daqueles que saíram, fugido, iam anunciando o evangelho nos povoados e nas cidades. Pronto, uma grande seara estava se levantando. Então a perseguição pode vir e vai vir para que o reino cresça. Essa igreja é respeitada aqui na cidade, mas preparai-vos para a grande batalha. Porque se vocês estiverem preparados, todos que se levantarão contra vão ver o crescimento no povo de Deus. Pega essa palavra em nome de Jesus. Eu creio que Deus fará grandes coisas aqui em Tangará. É o que nós temos orado em primavera. Orem por nós. Orem pelo Mato Grosso.
Não está sendo fácil, mas o Senhor vai nos dar a vitória. Quantos acreditam? Diga glórias a Deus. Pastor, posso orar com a igreja? Vamos ficar de pé para nós orarmos?